Olá, eu sou a professora Camila e nesse vídeo vou introduzir o conceito de inferência para duas populações. Vimos nos vídeos anteriores que o procedimento de um teste de hipótese consiste em, primeiro, identificar o parâmetro de interesse e então especificar as hipóteses nula e alternativa, especificar o nível de significância alfa, escolher uma estatística de teste com distribuição conhecida e calcular a estatística de teste para os dados observados. Depois, calcular o p-valor do teste e, por fim, tomar a decisão se rejeitamos ou não a hipótese nula. Uma pergunta frequente que surge na ciência é se o método A é melhor que o método B. Na estatística, essa pergunta equivale a comparar dois conjuntos de informações resultantes das medidas obtidas da aplicação dos dois métodos a duas amostras. E nossa dificuldade está em caracterizar adequadamente a igualdade dessas duas populações. Por exemplo, será que alunos da região A e B tiveram desempenho iguais em um mesmo teste nacional? Suponha que conhecemos as populações e que a média do desempenho da região A foi a mesma que na região B, e ambas as regiões possuem a mesma variabilidade. Dada essas informações, podemos dizer que os desempenhos das duas regiões são equivalentes? A resposta é não, pois podemos ter duas distribuições completamente diferentes com médias e variâncias iguais. Então, há necessidade de especificar a distribuição da variável de interesse. A estratégia para comparar duas populações por meio de seus parâmetros envolve suposições sobre a forma das distribuições, para depois testar médias e variâncias. Notem que aqui temos a distribuição normal em várias situações. Aqui, nós temos duas distribuições normais com a mesma média e variância, ou seja, duas distribuições iguais. Aqui temos duas distribuições normais com mesma média, porém com variâncias diferentes. Aqui temos duas distribuições normais com diferentes médias e variâncias iguais. E, por fim, temos duas distribuições normais com médias e variâncias diferentes. Ao compararmos duas populações, precisamos assumir que as populações possuem distribuição normal. Alguns testes utilizam esse fato como suposição. Contudo, se a suposição de normalidade for violada, outros testes devem ser realizados, como, por exemplo, os testes não paramétricos e modelos lineares generalizados. Então, quando realizamos inferência para duas populações, o objetivo é comparar duas populações com relação às suas médias. Entretanto, inicialmente temos que verificar, primeiro, se as variáveis são ou não relacionadas, ou seja, se as amostras são independentes ou não, e depois verificar a variabilidade associada aos seus valores. Na comparação de duas populações, podemos encontrar algumas situações. A primeira coisa, pessoal, é conhecer o nosso problema. Podemos estar na situação onde temos dois grupos dependentes, ou seja, dados pareados. Um exemplo de dados pareados é quando aplicamos uma avaliação no momento inicial do estudo e depois aplicamos a mesma avaliação nos mesmos indivíduos após uma intervenção. Então, nós temos que verificar se os nossos dados são normais. Em caso afirmativo, podemos utilizar o teste T pareado. Em caso negativo, podemos utilizar o método não paramétrico de Wilcoxon para comparar as duas populações dependentes. Agora, se estamos trabalhando com dois grupos independentes, por exemplo, um grupo controle e outro grupo experimental, devemos verificar a normalidade dos dados primeiro. E, em caso afirmativo, podemos aplicar o teste T não pareado. Entretanto, o teste T possui duas variações e precisamos saber primeiro se as variâncias dos dois grupos são homogêneas. Em caso afirmativo, aplicamos o teste T para variâncias homogêneas e, em caso negativo, aplicamos o teste T para variâncias heterogêneas. Agora,
Se os nossos dados não forem normais, devemos utilizar o teste de Mann-Whitney. Observem que temos muitas possibilidades quando estamos interessados em comparar duas populações. Nos próximos vídeos, veremos cada um desses testes. Espero que tenham aproveitado a aula. Não deixem de assistir os próximos vídeos. Muito obrigada pela participação e até a próxima!